Olá pessoal, bem-vindos ao dia 16 do nosso Desafio Equilibre-se. Hoje o autor, neste capítulo, ele vai começar a inserir de fato o desafio do milagre da manhã de 30 dias, né? Então a gente inicia hoje com uma frase que diz assim: motivação é o que faz você começar, hábito é o que faz você continuar. Então, olha a importância de a gente inserir novos hábitos na nossa vida, não é verdade? Então, ele começa escrevendo que hábitos são comportamentos repetidos regularmente e tendem a ocorrer no subconsciente. Quer você se dê conta ou não, sua vida tem sido e continuará a ser criado pelos seus hábitos. Se você não controlar os seus hábitos irão controlá-lo. Então, isso aqui é muito forte, né, gente? Que é quando a gente entra no piloto automático. A gente cria o hábito, um hábito de repente ruim, e a gente já tá percebendo que aquele hábito é ruim, mas a gente tá tão no piloto automático que a gente não consegue sair dele, né? Então, o desafio aqui que ele propõe é você criar novos hábitos ou se livrar de hábitos ruins, né? Ele enfatiza aqui que estudos comprovam que novos hábitos são criados após 21 dias, isso a gente ouve em todos os lugares, né? Que 21 dias a gente cria novos hábitos. Mas a gente tem que ficar atento, porque dependendo do hábito que a gente tem enraizado, que a gente quer se livrar dele, ou dependendo do tamanho do novo hábito que a gente quer implementar na nossa vida, às vezes ele fala também que demora até 3 meses, e isso é uma grande verdade, tá? Então, por isso que a persistência e o comprometimento é tão importante, e agora ele vai falar bem sobre isso. Então, ele explica as 3 fases dessa implementação, né? Então, o que acontece durante esse desafio de 30 dias? Ele diz ali que do primeiro dia ao dia 10, que é uma fase insuportável, né? Então ele coloca que vai passando o tempo, aquilo se torna doloroso, a gente começa, isso não tá mais legal, a gente começa a achar que aquilo não é mais a nossa praia e já começa a querer desistir. E ele relembra a gente que, pra gente tomar cuidado, que o fato de a gente persistir é o que vai fazer a gente ficar na faixinha, né, dos 5% diferenciado que chega ao sucesso, né? Ao nível 10, lembra do nível 10 lá que ele fala em todas as áreas da vida? É nesse momento que a gente precisa persistir. E que pra gente não esquecer que todas essas sensações, elas passam. Então, com a persistência, isso vai ficar lá pra trás, tá? Ele relata que na segunda fase, que é do dia 11 ao 20, ainda é desconfortável, então que não chega mais a ser insuportável, mas tem coisas ainda que não estão tão fáceis de a gente fazer, né? Mas que neste momento a gente começa a se acostumar com esse novo hábito. E a dica que ele deixa aqui nessa fase, que é? Permaneça e se comprometa a continuar. Na fase 3, que é do dia 21 ao dia 30, ele coloca como irrefreável. Então aqui, primeiro ele inicia com atenção. Ele fala que nessa fase, por conta daquela crença dos 21 dias, é aqui que muita gente comete o erro de achar que, já passou 21 dias, tô joia, já tô 1000%, tô bombando, né? E muitas vezes o hábito não tá tão enraizado ainda, mas a gente acredita que tá. Então a gente perde um pouquinho o foco, a gente tira um pouquinho o pé do acelerador e a gente acaba acomodando um pouco. Então ele lembra que geralmente o pessoal que tá lá nos 95% é aqui que ele comete o erro e acaba desistindo. E aí ele para e pensa e fala, mas não era lá na frente que era insuportável? Se eu tô desistindo aqui, é porque eu não vou conseguir mais. Mas fica atento, porque foi o erro nosso de acreditar que já estava tudo tranquilo, tá bom? Mas que quando a gente passa por essa fase dos 30 dias, é quando a gente começa a sentir orgulho da gente, né? Então, poxa, eu consegui. Então a gente sente aquele orgulho. E aquele orgulho que a gente sente da gente mesmo é o que faz a gente se motivar e continuar
caminhando, né? E ele diz que é nessa fase que a gente começa a sentir a real transformação de tudo isso. A gente começa a sentir na nossa vida, principalmente com a utilização do diário, né? Então, a gente começa a fazer aquela leitura e a gente percebe o quanto a gente já transformou. E neste momento, isso é muito legal, ele diz que o hábito que a gente criou, que a gente introduziu na nossa vida, já passa a ser parte da nossa personalidade. Ou seja, criamos um novo hábito, tá bom? Isso é bem legal. Ele finaliza contando como que ele colocou esse desafio dos 30 dias para correr 83 quilômetros. Aí ele escreve lá um monte de coisa, só mais uma prova de que realmente funciona. Então, tudo que ele ensina, você percebe que no final sempre tem uma comprovação realizada por ele mesmo, né? E aí ele finaliza contando tudo isso, mas ele também deixa uma pergunta no final deste capítulo, que é: você está pronta para a verdadeira liberdade? Ou seja, para a liberdade verdadeira? Então, a gente finaliza o vídeo de hoje com essa pergunta. Vamos refletir se a gente realmente está pronto para o que vai ser a nossa vida depois dessa transformação, tá bom? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.